Cultivo Online, capítulo 604. Academia da Melodia Celestial. Mestre da seita, em relação ao recrutamento de discípulos deste ano. Um grupo de anciões de alto escalão da seita estava diante de Songlinger enquanto conversavam sobre seus planos futuros para a Academia Heavenly Melody. No entanto, no meio da reunião, Songlinger percebeu que um de seus pergaminhos de jade de comunicação estava tremendo, e era o que ela esperava há mais tempo. Vendo isso, Songlinger imediatamente ouviu a mensagem dele. Atualmente estou fora da Academia Heavenly Melody. A voz de Yuan ressoou. Ele finalmente está aqui. Songlinger levantou-se e gritou com voz animada. Isso assustou os anciões da seita e todos começaram a olhar para ela com olhares perplexos. A reunião terminará hoje cedo. Continuaremos em outra data. Songlinger disse a eles antes de sair de cena com pressa, sem explicar a situação. Os anciões da seita só podiam especular que algo sério deveria ter acontecido para fazê-la partir com tanta urgência. Mal sabiam eles que ela só iria cumprimentar um jovem na entrada de sua seita. Assim que Songlinger saiu da reunião, ela rapidamente enviou a Yuan uma mensagem informando que ela estaria lá em breve. Enquanto isso, do lado de fora da Academia da Melodia Celestial, os discípulos que guardavam os portões disseram a Yuan, que estava do lado de fora da seita há algum tempo. Com licença, mas você não pode ficar fora da seita, então terá que sair. Estou esperando pelo seu mestre da seita, que deveria estar chegando aqui agora. Yuan disse a eles com uma voz calma. Os discípulos se entreolharam antes de rir alto. O mestre da seita está vindo aqui? Quem você pensa que é? O mestre da seita nunca cumprimentou ninguém na entrada antes. Não sei mais o que dizer se você não vai acreditar em mim. Yuan balançou a cabeça. Agora que ele entendeu por que os NPCs agem como humanos reais, ele não os via mais da mesma forma que antes. Os discípulos então se aproximaram dele e disseram: se você não vai embora, nós faremos você sair. Tem certeza que quer que eu vá embora? Yuan olhou para eles com um olhar indiferente. Você acha que estamos brincando? Os discípulos então recuperaram suas armas, mas não era o que normalmente se esperaria, pois eram instrumentos em vez de armas reais. Yuan apenas balançou a cabeça e se virou antes de ir embora. Claro, ele não saiu do lugar. Assim que saiu da vista dos discípulos, ele parou e começou a esperar ali, pois não estava com disposição para lidar com os discípulos irracionais. Afinal, a maneira mais fácil de lidar com esse tipo de pessoa é simplesmente evitá-las, e discutir com elas apenas agravaria a situação. Poucos minutos depois que Yuan deixou o local, Songlinger apareceu no local, o que chocou os discípulos presentes. Mestre da seita S, o que você está fazendo aqui? Os discípulos que guardavam o portão perguntaram depois de cumprimentá-la. Eles tinham ideia do motivo de ela estar ali, mas não queriam acreditar, pois com certeza seriam punidos se fosse verdade. Songlinger não respondeu à pergunta e, em vez disso, olhou em volta, mas quando não conseguiu ver Yuan em lugar nenhum, ela franziu a testa. Ei! Havia um jovem aqui agora há pouco, ele deveria ter mais ou menos a sua idade. Cabelo preto. Songlinger decidiu perguntar aos discípulos, pois não achava que Yuan seria o tipo de pessoa que pregaria uma peça tão cruel nela. Os discípulos imediatamente sentiram como se tivessem levado um tapa na cara quando perceberam a quem Songlinger estava se referindo e choraram interiormente. Então ele estava realmente dizendo a verdade. E nós o expulsamos. Estamos condenados. Esse mestre da seita. O que aconteceu foi. Os discípulos começaram a tentar dar desculpas, mas Songlinger não se importou com nada disso e perguntou novamente: você o viu ou não? E nós fizemos. Onde ele está então? Achamos que ele era alguém suspeito, então meio que o forçamos a ir embora. Um dos discípulos finalmente se resignou ao seu destino e revelou a verdade. Você o quê? Como esperavam? Songlinger imediatamente ficou furioso. Sinto muito, mestre da seita. Nós realmente não sabíamos que ele estava dizendo a verdade. Os discípulos rapidamente se ajoelharam e imploraram por perdão. Após um momento de silêncio, Songlinger falou com uma voz fria. Se você realmente sente muito, então traga-o de volta. E todos vocês estão proibidos de voltar até que o façam. Os discípulos sentiram vontade de chorar depois de ouvir suas palavras que discretamente os expulsaram da seita. No entanto, assim que as lágrimas começaram a se formar no canto dos olhos, Songlinger notou uma figura se aproximando deles à distância. Quando ela viu o rosto de Yuan, seu rosto frio suavizou-se imediatamente. Yuan, ela o chamou, fazendo com que os discípulos virassem a cabeça. Quando viram o jovem que haviam rejeitado retornar, seus olhos brilharam de esperança e alegria. Peço desculpas por fazer você esperar, embora eu tenha enviado uma mensagem para você antes. Yuan disse a ela. Não se preocupe, ouvi a situação desses idiotas. Por favor, perdoe a grosseria deles agora. Songlinger balançou a cabeça. E ela continuou. Siga-me, deixe-me mostrar a seita antes de nos sentarmos. Yuan assentiu e começou a segui-la. Os discípulos suspiraram de alívio interiormente quando os viram saindo. Mas, infelizmente, Songlinger disse de repente. Todos vocês aqui passarão um mês na Câmara do Arrependimento a partir de hoje. Sim, mestre da seita. Todos eles responderam simultaneamente. Embora ainda estivessem sendo punidos,
Era muito melhor do que serem expulsos da seita na qual trabalharam tanto para entrar. Assim que eles entraram na seita, Song Linger começou a guiar Yuan pela academia Heavenly Melody. Já que você está aqui, isso significa que você desafiará a escada para o céu em breve? Song Linger perguntou a ele enquanto caminhavam pela seita. Sim, eu queria explorar um pouco mais os céus inferiores antes. Mas, infelizmente, parece que terei que adiar esse plano para o futuro.